Dando sequência aí então, né? Quando eu precisar fazer a movimentação com a minha máquina, com o meu equipamento, numa estrada pública ou rodovia, né? Sempre eu tenho que estar fazendo a sinalização, né? Utilizando o triângulo ali de sinalização na minha máquina, no meu equipamento. E possivelmente aí, né? Se eu tiver disponível também, está fazendo o uso de outros meios de sinalização, né? Eu estou colocando ali um giroflex, ligando o pisca-alerta da máquina, né? Para que eu tenha uma sinalização a mais, né? São equipamentos, né? Que não são próprios, né? Para esse tipo de atividade, para estar transitando aí em rodovias, em estradas públicas, né? Mas existem algumas situações que tem essa necessidade, que eu preciso fazer essa movimentação. Quando possível, o ideal é que essa máquina, esse equipamento, seja transportado aí por uma carreta, né? Que ele seja colocado nessa carreta e essa carreta vai estar fazendo esse transporte até o local da atividade. Esse é o mundo ideal, né? Esse seria o mundo perfeito. Mas em algumas situações aí a gente sabe que isso não é possível, né? Às vezes não é nem viável. Então vai ter essa locomoção da minha máquina, do meu equipamento, né? Por essas vias públicas aí, por essas estradas. Então eu preciso estar sinalizando, né? Então primeiro, né, eu vou sinalizar essa máquina, vou colocar esse triângulo aí de sinalização na traseira da minha máquina e aí eu vou estar acionando os outros dispositivos de sinalização, pisca-alerta, giroflex se eu tiver, né? Se possível, em algumas determinadas situações, alguns cruzamentos, né? Utilizo o sinal sonoro também, vou utilizar a buzina ali no local, né? E faço essa operação de uma maneira mais tranquila, um pouco mais lenta ali, né? Porque eu tenho risco aí, né, de estar colidindo com outros veículos, outros equipamentos que eu posso ter nessas vias aí, nessas estradas. Mesmo estradas rurais aí, né? A gente sabe que existe um movimento grande hoje aí, né? De caminhões principalmente, né? Que estão fazendo o transporte da lavoura aí, da cana-de-açúcar, né? Do tipo da lavoura que eu tenho na região, mas eu também tenho pessoas que moram, né, próximas ali aos locais, eu tenho residências ali, chácaras, fazendas, onde eu tenho muito trânsito ali de veículos leves também, veículos de passeio, né, de animais, né? Então é uma situação que eu preciso ter um pouco mais de atenção ali, tá bem sinalizado esse meu equipamento, né? Eu tá com o triângulo ali e com as outras formas de sinalização também, né? Pisca alerta ligado, giroflex, ou seja, eu preciso que as demais pessoas, sejam pedestres, sejam outros equipamentos, caminhões ou veículos leves de passeio, consigam tá me visualizando, tá me enxergando ali no momento que eu estiver fazendo essa locomoção, né? Sempre que possível, se eu tiver condições aí, né, fazer esse transporte nas carretas, né? Levo esse equipamento até o local que eu preciso fazer a atividade, né? E aí pode ser em determinadas situações que isso não é possível, não é viável. Então, quando eu precisar fazer essa locomoção, né, com a minha máquina, com o meu equipamento, eu preciso estar fazendo aí a utilização dos acessórios aí de sinalização, né, visuais, em alguns casos, sinal sonoro também. Então, pisca-alerta, giroflex, buzina, enfim, né, e o triângulo aí de sinalização também, né, na traseira do meu veículo, né, são acessórios que vão estar minimizando aí, né, a probabilidade de um acidente, de uma batida aí, né, vão estar facilitando a visualização da minha máquina, do meu equipamento, quando houver essa necessidade de locomoção em vias públicas aí, em estradas, né. Continuando, né, sempre eu tenho que sinalizar as minhas intenções aí, né. Então a máquina vai ter esses dispositivos de sinalização, né? O ideal, né, sempre que eu estiver
vou fazer uma curva, vou virar para um dos lados aí, né? Tá utilizando a seta, né? Fazer manobras que eu esteja vendo e que eu seja visto também, né? Então, às vezes eu vou estar fazendo uma manobra que eu tenho um campo de visão amplo, porém eu tenho outras pessoas, outro equipamento ali próximo, né? Que às vezes não está me enxergando, não está me vendo, né? Eu tenho pontos cegos na minha máquina, no meu equipamento, né? Então eu preciso estar atento a isso. Caso de alguma forma seja necessário eu utilizar a marcha ré do equipamento, né, o ideal é eu estar utilizando aí a mão de obra, aí, o apoio, né, de um colega meu de trabalho, né? Então precisei manobrar esse equipamento, né, eu solicito aí o auxílio, o apoio de um colega meu de trabalho, de alguém que está próximo ali, óbvio, né? Sempre mantendo uma distância de segurança ali do local, né? Para poder me auxiliar, né? Então vai estar me indicando, dando sinal ali para mim, ó, pode prosseguir, pode continuar, pode vir. Se tiver algum problema, vai segurar, vai mandar eu parar ali, né? Então vai estar me dando sinais ali, né, para eu fazer essa operação de forma segura, né? Então, sempre que necessário, peça apoio de alguém, né? Não faça nenhum movimento com o equipamento, né, sem que você tenha visão, sem que você consiga enxergar para onde você está indo, né, o que você pode estar atingindo naquele momento, né? Então, quando eu não tenho visualização, quando eu não tenho espaço suficiente, eu tenho ponto cego na minha máquina, no meu equipamento, eu peço ajuda para algum colega de trabalho, né? Para que dessa forma aí eu consiga aí, fazer a atividade com segurança, né? Outro cuidado que a gente precisa ter aí quando estiver operando uma máquina, um equipamento, é com as redes de energia, né? Ainda é um dos acidentes que acabam ocorrendo aí nas atividades no campo com máquinas e equipamentos. Então, às vezes a gente vai ter rede elétrica próxima, tem um linhão de força passando lá, né? Então eu tenho algumas medidas de segurança que eu posso tomar para minimizar essa probabilidade de acidente, né? Eu posso fazer um acero em torno dessas torres aí, ou seja, eu faço uma limpeza ali na volta dessas torres, né? Porque se eu tiver algum problema ali, caiu uma fiação, né? Gerou ali uma faísca, um faiscamento, né? Esse faiscamento, se eu tiver essa área limpa ali, não tem nenhum tipo de vegetação naquele local, né, não vai estar provocando um incêndio ali no local, né? Já se eu tiver alguma vegetação ali, né, se cair essa faísca, pode ser propício aí a formar um princípio de incêndio, né? E se eu não tomar conta, isso rapidamente se torna um incêndio de grandes proporções, né? Também, né, não fazer atividade de transbordo embaixo ou próximo aí a redes elétricas, né? Eu estou passível aí de estar encostando, né, nessa rede elétrica, eu posso estar simplesmente me aproximando ali e estar, né, tendo a atmosfera perfeita ali, a situação perfeita para eu tomar um choque, uma descarga elétrica ali, né? E aí, tanto no operador do equipamento ou lá no meu motorista, na equipe que estiver ali próxima, está sofrendo as consequências, né? E também, né, não fazer qualquer tipo de manutenção embaixo da rede elétrica ou muito próximo ali do local, né? Procurar fazer mais afastado. Então, sempre que eu tiver rede elétrica próxima ali, né, eu preciso estar muito mais atento, né? Evitar estar fazendo operação ali embaixo dessa rede elétrica, movimentação, né? E principalmente qualquer tipo de manutenção, né? Transbordo, nem pensar. Então, acho que isso já é um ponto de atenção que vocês costumeiramente aí estão ouvindo falar bastante,
né? Mas eu acho que é importante a gente salientar mais uma vez, trazer essa informação mais uma vez para vocês, né? Porque, né, é um acidente que mata, né? Ainda hoje em dia tem causado algumas mortes aí pelo país, né? Pela falta de atenção, pela falta de, mais uma vez, conhecimento do terreno, né? Como a gente tem falado, eu preciso fazer a prevenção antes de iniciar a operação. Então, antes de eu fazer a operação, de eu iniciar a atividade, a manutenção, o transbordo, seja lá qual for a atividade, eu vou fazer uma análise do local. A gente acabou de falar, né, que eu preciso fazer uma análise do solo ali, do terreno que eu vou trabalhar antes de iniciar a atividade. Da mesma forma que eu preciso estar verificando, né, se eu tenho rede elétrica próxima ao local, se eu tenho torre de energia ali próximo, se eu tenho fiação, né, de rede elétrica ali próximo do local que eu vou estar executando a atividade. Eu sabendo disso antes, eu vou me prevenir, eu vou criar medidas para que eu não corra o risco de estar encostando, de estar chegando próximo, né, dessa rede elétrica e aí estar sofrendo uma descarga elétrica. Então, eu faço isso mais uma vez lá na prevenção. Se eu sei que eu tenho rede elétrica ali próxima, eu vou fazer a minha atividade mais afastado. Pode ser que eu tenha que passar por baixo do local, mas ali eu não faço movimento algum. Eu estou ciente dos riscos, eu conheço a área, eu fiz uma análise prévia do local. Agora, se simplesmente eu cheguei no local, já estou lá acostumado, faço isso sempre, já faz parte do meu dia a dia. Tá tranquilo aqui, Pode ser que algum dia você se depare com esse tipo de situação. Mais uma vez, a gente já falou, eu tenho comunidades próximas ali. Então, principalmente hoje em dia, a gente tem tecnologia, tudo, praticamente em todos os locais a gente vai ter energia elétrica. Então, energia elétrica, de alguma forma essa energia vai estar chegando até esses locais. Então, lá no campo, às vezes é um local distante que eu estou trabalhando, mas eu tenho linha de transmissão passando por ali. Então, eu preciso ficar atento, não fazer nenhuma movimentação, não estar elevando equipamento, não estar fazendo o transbordo ou manutenção embaixo dessas redes elétricas. Sempre que possível aí também, próximo ali essa torre, essa rede elétrica ali, eu faço um acero ali em volta, eu faço a limpeza dessa área, retiro a vegetação, deixo só na terra ali, até para ficar fácil a minha visualização ali também, dessa torre, mas também para que se haja um curto-circuito ali, um faiscamento, esse faiscamento não encoste, não chegue nessa vegetação, provocando um princípio de incêndio. Então, o ideal é sempre eu trabalhar o mais afastado possível dessa rede elétrica. E é um ponto de atenção. Em alguns determinados casos aí, eu não preciso nem encostar nessa rede elétrica. Eu cheguei com equipamento metálico próximo ali nessa rede elétrica, eu já posso ter uma indução, posso estar recebendo uma descarga no meu equipamento e eu posso estar sendo uma vítima, sofrendo uma consequência. Então, quanto mais distante aí possível, melhor, mais segurança eu tenho. A gente vai ver no próximo slide agora aqui, como proceder no caso aí de o meu equipamento está recebendo aí, está tendo contato com rede energizada. Caso então esses fios, esses cabos elétricos, estejam em contato com o equipamento, o operador deve permanecer dentro do veículo, dentro do equipamento, jamais sair dele, Então, ele vai estar fazendo a comunicação ali, vai chamar no rádio, na central, o encarregado, a equipe de apoio, para estar avisando lá a equipe de energia, a equipe que toma conta ali daquela rede elétrica, para estar fazendo o desligamento daquela rede. Somente aí
é que o operador vai sair. Né? A partir do momento que a companhia elétrica me disse, ó, está desenergizado aqui, está desligado, pode sair daqui. Caso exista lá uma situação, né, de risco de incêndio, ou seja, né, se o operador continuar ali, está pegando fogo na máquina, no equipamento próximo ali, né, ele vai precisar sair de alguma forma. Né? Então, nunca descer no equipamento, né, e estar colocando um dos pés primeiro no chão. Né? Eu vou, se possível, né, abrir a porta ali, né, ter o acesso ali do meu equipamento aberto, e aí eu vou tentar pular o mais longe possível, né? Sempre caindo com os dois pés juntos no chão, né? Para eu evitar essa transmissão, né? Evitar esse risco de choque elétrico, né? Então sempre eu vou estar com os dois pés no chão, para eu evitar essa diferença de potencial aí, e aí eu estou recebendo a descarga elétrica. Então, vou pular o mais longe possível com os dois pés. Firmei os meus dois pés no chão, né? Mais uma vez, eu vou dar um pulo máximo, né, que eu conseguir, o mais longe possível, mais uma vez, e firmar sempre os dois pés juntos no chão ao mesmo tempo, até eu conseguir chegar numa área segura, tá? Mas vou fazer isso, né, em último caso, ou seja, quando eu tenho um risco de morte ali. Então, se eu tenho um fio, uma rede elétrica encostando na minha máquina, no meu equipamento, né, que o meu equipamento vai estar o quê? Energizado. Né? Então, o ideal é sempre eu permanecer dentro do equipamento, porque o próprio pneu ali, né, da minha máquina, do meu equipamento, vai estar fazendo a minha proteção. Vai estar me isolando ali, né? Porém, se eu tiver risco de morte, ou seja, está pegando fogo ali, se eu continuar ali, né, eu vou morrer, eu preciso sair. Então, procurar fazer sempre dessa forma, nunca tá encostando nas partes metálicas do equipamento, né, e nunca também tá só com um dos pés no chão. Né? Sempre eu vou estar pulando o mais distante possível e os dois pés ao mesmo tempo no chão. Né? Aí cheguei num determinado ponto, eu vou pular novamente os dois pés no chão, lá na frente, para eu chegar o mais distante seguro, para eu conseguir chegar numa área de segurança. Mas a recomendação aí, né, é que se não haja o risco de morte, se não está pegando fogo ali, se eu não tenho incêndio, eu permaneço dentro do veículo, não desço dele. Eu vou aguardar até chegar a companhia de energia lá e fazer o desligamento do local. Fez o desligamento, não tenho mais eletricidade ali, aí sim eu posso estar descendo. Né? Então, eu preciso ter esse ok da equipe lá da companhia elétrica. Né? Fora isso, permaneço lá dentro, né, do meu equipamento. Jamais vou sair. Né? A única forma que eu vou sair, o único motivo que vai fazer eu sair daquele equipamento, se ele tiver eletrificado ali, é se realmente eu tiver risco de morte, ou seja, se eu continuar ali eu vou morrer. Aí sim eu vou sair, mas dessa forma que a gente citou aqui, sempre colocando os dois pés juntos no chão. Nunca deixo um e coloco o outro, que aí eu estou tendo uma diferença de potencial aí, eu vou estar recebendo essa descarga elétrica. Né? O nosso corpo aqui, ele tem praticamente 70% de água. Né? Então, a água e a eletricidade, a gente sabe aí, né, o trabalho que ela faz. Né? Vai ter essa condução de energia pelo meu corpo e aí sim eu vou ter um problema. Então, caso não exista esse risco de incêndio aí, né, que a minha vida não esteja em risco, então eu permaneço lá dentro do meu equipamento até que a equipe, né, de energia chegue no local e faça o desligamento. Me mantenho seguro ali dentro. Se eu precisar sair, sempre em contato com os dois pés no chão ao mesmo tempo. Em último caso, lembrando que chegou nesse ponto por quê? Porque falhou a minha prevenção lá atrás. Eu não fiz uma análise do local, eu não verifiquei que ali eu tinha rede elétrica.
que eu tinha um equipamento próximo. E aí eu fiz essa movimentação, né? E aí caiu a fiação lá em cima do meu equipamento. Então, mais uma vez, falha na prevenção, né? Então, para todos os tipos de acidente que a gente tem visto aí até agora, que a gente já viu, né? A gente nunca vai poder falar que foi uma fatalidade. Coitadinho, né? Bateu no fio lá, tomou um choque, caiu da máquina, foi atropelado, uma fatalidade. Não, né? Sempre vai ter um motivo, vai ter uma causa, né? Tem um motivo, tem uma causa, tem uma medida de controle. Em algum momento essa medida de controle falhou, por isso houve um acidente. Fatalidade é quando não tem controle, né? Eu estou andando no meio da rua lá, num dia ensolarado, caiu um raio na minha cabeça. Aí é uma fatalidade, eu não tenho controle disso, né? Se bem que a gente pensar lá a fundo, né? A gente sabe que o raio cai no local mais alto. Então, se eu estou num local descampado, né? Então, mas assim, é mais difícil de saber, de fazer esse controle. Eu não consigo controlar uma descarga atmosférica, um raio, né? Para os outros tipos de acidente, todos que a gente viu até agora aqui, choque elétrico, queimadura, esmagamento, atropelamento, queda de altura, todos esses têm uma causa, têm um motivo. Se tem uma causa, tem um motivo, tem uma medida de controle para isso, né? Se tem uma medida de controle e o acidente ocorreu, é porque em algum momento houve uma falha, né? Falhou-se a prevenção, pulou algum procedimento, né? Esqueceu o procedimento, deixou de fazer, ou realmente não quis, eu sempre fiz dessa forma, acha que nunca vai acontecer. Em algum momento, né, a gente vai estar exposto. Em algum momento o nosso anjinho da guarda vai estar dormindo lá, cochilando, e aí vai acontecer o acidente. Então, eu preciso sempre estar atento e me antecipar ao risco, fazer essa prevenção, né? Sempre antes da atividade. Então, lá no checklist, conhecendo o terreno, verificando rede elétrica, se eu tenho próxima, né? Se eu tenho pessoas ali, outras máquinas, outros equipamentos, né? Eu faço uma prevenção anterior ao risco, anterior, né? Antes de eu iniciar a atividade, né? E durante a operação aí, eu continuo observando as questões de segurança, porque as situações podem mudar durante aí, né, a minha atividade, durante o meu dia, né? Continuo sendo prevencionista, não é só lá no início da atividade, né? É durante todo o período, né, que eu estiver fazendo a operação da minha máquina, do meu equipamento, né? Eu preciso sempre estar atento. Mudou qualquer situação ali, né? Tem uma condição de risco nova, eu preciso parar a atividade e fazer uma nova análise, né? Então, eu estou sempre fazendo a prevenção, né? Seja aí qual for o risco que eu tenho, seja qual for a atividade que eu for realizar. Por mais simples que ela pareça, sempre a gente vai ter um risco. Então, eu preciso estar fazendo esses controles, né? Então, quando eu tiver rede elétrica próxima ali, né, sempre tomar os devidos cuidados também. Conhecer o local que eu estou trabalhando, né, me afastar para fazer a atividade, não fazer transbordo em hipótese alguma ali embaixo, nem nenhum tipo de manutenção, né, e caso mesmo assim ocorra esse contato acidental com a máquina, com o equipamento, né, fazer esse controle, ficar lá quietinho dentro da máquina, aguardando até a rede ser desenergizada. Aí sim eu posso sair do equipamento. Em extremo caso de emergência aí, né, se eu estou correndo o risco de morte, aí eu vou pular da máquina sempre com os 2 pés no chão, né, para evitar aí também, né, essa diferença de potência aí, e aí eu tomar descarga elétrica, tá? Mas é o último caso, né? Fora isso, eu vou ficar paradinho, quietinho dentro da máquina lá, aguardando até a equipe chegar para fazer esse desligamento da rede e eu poder sair com segurança, né? Prosseguindo aí então, né? Procurar cuidado quando fizer movimentação aí também em locais perigosos, com desnível, próxima à erosão, né? Para evitar o tombamento do meu equipamento, né? Como a gente pode ver aí, evitar às vezes o tombamento do meu reboque, do meu implemento que está, né, acoplado ali comigo, né,
aquele acessório que eu tenho ali junto do meu equipamento, né? Então, mais uma vez, conhecer o terreno, conhecer o local que eu estou trabalhando. Mais uma vez, a gente vai estar, né, agindo na prevenção, né? Lá antes da operação, eu dou uma corrida ali no local, dou uma analisada na área para verificar. Estou numa estrada que é mais estreita ali, eu tenho que passar por ali, então redobro minha atenção, vou com mais cuidado. Se possível, coloco alguém para estar sinalizando ali, para estar me dando instrução, né? Ó, vem mais para frente, devagar, mais para o lado, para aí. Eu peço auxílio, né? Em diversos momentos, em diversas situações aí, a gente vai precisar ter alguém do nosso lado ali, né? Nos guiando, mostrando o caminho, né? A gente trabalha em um local aberto, a gente não trabalha num chão lisinho, perfeitinho, dentro de uma fábrica, né? A gente trabalha no campo, a gente está aí, né, exposto aí a diversos tipos de terreno. Então eu preciso sempre estar atento a esses desníveis, a esses barrancos, a essas diferenças de níveis que eu posso estar encontrando, a buracos, né, que isso pode estar provocando o tombamento do meu equipamento, provocando o tombamento aí do meu implemento, do meu acessório que eu tenho ali acoplado à minha máquina, né? E isso vai ocasionar, além de perdas materiais, o acidente também, né? Então eu preciso tomar as medidas para fazer esse controle também. Se for o caso, pedir o auxílio, pedir o apoio aí de um colega, de um companheiro de trabalho, né, para estar me direcionando, para estar indicando as posições aí para eu fazer a manobra com a minha máquina, com o meu equipamento, né? Então, mais uma dica aí de segurança. Toda vez, né, que eu estiver fazendo o carregamento aí, né, como a gente está vendo na imagem, né, eu como operador da máquina ali, do trator, do implemento, né, eu vou estar adequando a minha velocidade à da colhedeira e não ao contrário, né? Eu não vou fazer o cara da colhedeira ficar correndo atrás de mim, né? Então eu vou acompanhando ele, porque no momento ele que está fazendo a atividade de maior risco ali, ele que está fazendo, né, a colheita ali, ele que tem menos ponto, né, de visualização, né? Então, sempre eu vou estar acompanhando a velocidade aí da colhedora e nunca ao contrário, sempre trafegando pela entrelinha do canavial, seguindo os procedimentos aí, né, que a empresa solicita para eu realizar essas manobras dentro dos corredores. Então é uma atividade que também tem certos riscos, né? Eu estou trabalhando com a minha máquina, com o meu equipamento, paralelo a outro equipamento, paralelo a uma colhedora, né? Então tem que estar muito bem alinhado essa atividade, né? Os dois trabalhando ali em conjunto, né? Uma atividade que eu estou próximo um do outro ali, então eu tenho que ter atenção nessa movimentação. Então é um momento que os dois estão movimentando, estão andando, operando o equipamento para frente, né? Olhando para frente ali, que eu estou indo em sequência ali no canavial para fazer essa colheita, né? Porém eu não posso deixar de me atentar nas laterais, porque eu tenho outro equipamento paralelo ao meu ali, né? Então eu tenho que ter um foco maior na atividade. Sempre eu vou ter que estar olhando para frente, que é o caminho para onde eu estou seguindo, mas eu tenho que estar atento nas minhas laterais, porque eu vou ter, né, outro equipamento trabalhando comigo paralelamente ali, né? Então eu não posso simplesmente esquecer disso e estar olhando ali só para frente. Então a gente vai ter que estar sempre com um olho no peixe e um olho no gato ali, né? Sempre atento às duas situações, né? E o operador do equipamento ali, do trator, é que vai estar acompanhando a colhedora, né? E nunca o contrário, acompanha a velocidade dele, porque ele é ali que está numa posição de maior risco, né? Fazendo essa colheita, né? E
mandando lá para dentro, colocando lá dentro do implemento que eu estou, né, operando ali, que eu estou transportando no momento. Então, velocidades compatíveis, né, sem correria, todo mundo fazendo de uma forma ordeira ali, tranquila, né, um do lado do outro, posicionado ali. Eu vou acompanhando a colhedora, sempre atento ao que eu tenho na minha frente, mas também não posso esquecer a lateral aqui. Não posso deixar eles se aproximarem muito, né, a chegar a um ponto aí de estar esbarrando um no outro, né? Então, sempre atento. Mais uma vez, atento aí às questões de terreno, né, também, né, para não provocar o tombamento do equipamento. Então, procurar fazer essa atividade da maneira mais segura possível, né? Uma atividade que eu estou interagindo com outro equipamento, né? Eu estou trabalhando paralelamente aí, né, com dois equipamentos. Então, qualquer um ali que tiver um descuido, que faltar uma atenção ali, pode estar provocando o choque desses equipamentos, né, e aí eu posso ter, né, um acidente ali. Então, muita atenção no momento de estar fazendo, né, essa movimentação com a colhedora, né? Sempre os dois, tanto lá o operador da colhedora como eu, operador que vou estar ali dentro da minha cabine ali, né? Sempre muito atento aí a toda a movimentação, né? De que forma que eu vou estar prosseguindo ali nessa atividade, qual é o meu caminho, né? Eu vou ter um desnível, eu tenho uma curva ali que eu vou precisar fazer e aí eu tenho que acompanhar, não posso esquecer lá do meu implemento, né? Do meu reboque, da minha carretinha que está ali atrás, né? Então, todo o cuidado possível na hora de estar fazendo essa movimentação, né?